Tudo bom, Magna? Seja bem-vinda. Vamos dar uma esperadazinha, até mesmo para poder a pessoa que vai nos acompanhar hoje entrar. Seja bem-vinda, Fernanda. Kailane, eu acho que o pessoal começou a ser avisado agora que estamos ao vivo, né? Maria do Carmo, seja bem-vinda. Lúcia, tudo bom? Genilson, acompanho lá o WhatsApp, o grupo que ele criou de psicologia. Bem-vindo, Genilson. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Paula, né? Um tema que é bem atual, né? Na verdade é um tema que não perde a atualidade, né? Francimara, seja bem-vinda. Olha aí, Paula chegando aí através do espaço Ressignificar, né? Com o olho na live e outro no trabalho. Põe um fonezinho de ouvido, Magna. E aí continua a trabalhar e vai ouvindo a gente. É bem legal. Tudo bem, Lúcia? Na paz, mantenham-se na paz, né? A paz só depende da gente, né? Rui, meu amigo. Tudo bom, Rui? Então, gente, a gente não vai demorar muito para convidar a entrada de Paula, né? Para a gente não perder tempo, né? E aproveitar o máximo possível da presença dela aqui, né? Cecília, Mônica, sejam bem-vindas, tá? Então, eu já vou convidá-la para entrar, porque aí até as pessoas que estão com ela vêm junto. Tudo bem, Rui? Um abração para você, meu querido. Eu fico feliz em ter você aqui também. Então, Paula, tudo bom? Olá, boa tarde, César. Consegue me Prazer ouvir bem? imenso. Sim, escuto muito bem. Vou até baixar Ah, um pouco, eu acho que o meu áudio está muito alto. a Shirley, que é minha esposa, ela reclama muito. Ela vive perguntando se eu sou surdo, né? Porque se eu tenho deficiência auditiva, porque eu gosto das coisas bem altas para poder compreender melhor, né? E aí meu fone de ouvido fica no volume mais alto. Apesar que quando eu diminuo, eu percebo que é até melhor, viu? Ou seja, É, vocês mulheres estão sempre na razão. E vamos dar um tempinho, tá, Paula? Para ver se a turma está chegando, né? Já vi que Geraldina está aqui, né? Cristina Prânica, nome bem legal, né? Trazendo essa energia do prana. Ele vai bater um papo bem legal hoje, né, Paula? Um tema que eu já queria trazer, na verdade, desde daquele momento que você participou da live da meditação, né? Eu já estava ali, fiz, não, tem que arrumar um tempinho para conversar com Paula sobre isto, né? Trazer para os nossos colegas, aquelas pessoas que seguem lá, tanto a psicofísica, né, como agora a terapia, tá? Para a gente bater um papo sobre esse tema. Mas vamos começar, Paula, para a gente não perder muito tempo, tá? Então deixa eu te apresentar, né? Ana Paula Carvalho, psicóloga aqui do nosso estado, psicóloga de Alagoas, mas hoje com a internet, né, com esse meio virtual, a gente termina sendo do mundo, né, Paula? E isso é é bom, verdade. porque o que a gente faz, a gente tem a oportunidade de levar mais distante um pouco, né? Ela é uma das responsáveis do espaço terapêutico Ressignificar, né, que tem um trabalho muito lindo, né, com a participação de outra amiga nossa, Alcivânia, né, e tem tais outras terapêuticas também, e eu acredito que entendendo, ampliando mais a visão para o ser humano, né, não ficando só na questão psico, mas amplia-se mais ainda, né, e tem feito um trabalho muito lindo que eu tenho acompanhado, né, admirado e assim aprendido muito, né, que são com pessoas enlutadas, né? Então esse é um trabalho que Paula já faz há um bom tempo, né, Paula? É verdade, César, é verdade. Primeiro eu quero agradecer, né, esse convite para tomar esse chá com você. É um espaço maravilhoso. Trabalho, também tenho Tá aqui. acompanhado. O meu está aqui. Também tenho acompanhado o seu trabalho, né, no Em Terapia, as meditações, enfim, não com tanta frequência quanto eu gostaria, em função das nossas atividades, mas sempre que posso eu dou uma olhadinha lá.
né? Então, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso também poder falar sobre esse trabalho, né? É um trabalho que eu busco fazer, eu sinto, é uma honra para mim trabalhar sobre isso. Montamos, no final do ano passado, um grupo que se chama Grupo Transitar, que tem como objetivo dialogar sobre a morte, sobre o luto, né? Nós levamos esse diálogo aos ambientes onde possamos ir, onde somos convidadas, né? De forma voluntária, para que a gente possa ampliar esse diálogo, sabe, César? Que eu acho que nossa sociedade ela é muito carente desse diálogo, né? Nós percebemos, como a gente tem colocado sempre nos posts lá do Grupo Transitar, a dificuldade que nós, enquanto sociedade, temos em lidar com o luto e principalmente com as pessoas que estão enlutadas, né? Então, não há um certo respeito e até mesmo, às vezes, na tentativa de auxiliar, alguns processos são atropelados, né? Alguns sentimentos são atropelados. Então, nós buscamos fazer esse tipo de orientação, de bate-papo de forma descontraída, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, né? Desmistificando esse tabu que trazemos já há um bom tempo. Só na tua fala eu tenho um bocado de questão aqui, tá? Mas Vamos lá, eu eu prefiro vou a gente tentar respondê-las. né? Eu gostaria de pegar do começo. E aí, Paula, eu vou fazer muito o papel aqui do senso comum, tá? Vou trazer muito conteúdo, porque a gente lançou uma enquetezinha antes da nossa live, né? Deixa aqui suas perguntas, e algumas foram colocadas aqui, tá aqui, anotada, né? E eu vou trazer muito daquilo que eu ouço no dia a dia, né? Porque eu acredito que a gente vai alcançar o nosso público e vai tirar algumas dúvidas deles, tá? Aí, para a gente começar, eu tenho iniciado sempre com a tentativa da gente estar conceituando, né? Para que a gente possa estar, para a gente inicie entendendo de que a gente está falando, tá? Então, como é que a gente poderia conceituar o processo de luto e como é que a gente poderia caracterizá-lo? Tá, perfeito. Achei ótimo essa enquete, César, porque a gente realmente talvez possa auxiliar, né, com essas dúvidas, né? E dessa forma também é uma maneira também de quebrar, né, o tabu, desmistificar, né, tirar esse estigma. Isso. Bom, nós podemos conceituar através de Parks, né, o Colin Murray Parks, que é um dos grandes estudiosos do luto, onde ele diz que o luto é a resposta imediata a um tipo de perda. É uma resposta imediata a um tipo de perda. Já de uma forma mais contemporânea, a Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, né, Quintana, é uma médica que eu admiro muito, não como médica, mas o trabalho que ela vem fazendo no auxílio, no trabalho paliativo, enfim. E ela traz de uma forma mais, ela é muito prática, né? Então eu gosto muito desse modelo. Ela traz assim, eu até copiei aqui para trazer para vocês. O luto é um processo que sucede o rompimento de um vínculo significativo. Então, extremamente objetivo, né? O luto é um processo que sucede o rompimento de um vínculo significativo. Nós temos que entender que o luto não é apenas, ele não se dá apenas na perda de um ente querido. Existem lutos por perda de outras coisas, de outros gêneros, que é chamado de lutos simbólicos. Né? A perda de um ente querido é chamado um luto concreto. E existe aí também, César, alguns tipos de luto. Tem o luto adiado, o luto antecipatório, o luto não reconhecido. Eu posso dar um exemplo rapidamente de cada um, né? Não podemos nos estender a cada um deles, porque isso demoraria um pouco de tempo e eu acho que temos muitas outras coisas para falar. Mas, por exemplo, o luto antecipatório é aquele luto onde a gente tem um ente querido que está, por exemplo, nesse momento de pandemia, né, que as pessoas estão com parentes hospitalizados e tem a possibilidade de vir a óbito, perdão, a vir a óbito. Então, isso gera uma angústia, um sofrimento, e a pessoa entra no processo de luto antecipatório, nessa possibilidade de perder alguém, né? O luto
adiado é aquele luto, por exemplo, onde a pessoa está no racional, perdeu alguém, não entra em contato com esse sofrimento, com essa dor, e aí fica muito no lado racional, né? E aí não passa por essa, não vive esse momento de uma forma elaborada. Então, ou seja, o luto vem mais na frente. E normalmente vem já num processo complicado, né? Que nós chamamos de luto complicado. Ele evolui para um luto complicado. O luto não reconhecido, nós podemos trazer como exemplo o luto infantil, onde normalmente os adultos, até pela falta do conhecimento, né, que isso é bom trazer esse contexto também para abrir um pouco a mente, ampliar um pouco a mente dos adultos, o adulto fica muito centrado na sua dor e esquece que a criança, ou não enxerga, não valida o sofrimento daquela criança que também sofre, que também entra no processo de luto. Então, ele entra no exemplo de luto não reconhecido. Como no luto dos pets, né, dos animais, que quando um animalzinho de estimação acaba morrendo, muitas pessoas não compreendem quando o seu tutor sofre, né? Como assim? Sofreu? É simplesmente um cachorro, era um gato, enfim, um passarinho. Como vai sofrer tanto por um passarinho? Também esse luto ele não é reconhecido pela nossa sociedade, né? Isso está quebrando um pouquinho agora em função do volume de muitas pessoas estarem adotando mais pets, enfim. Mas ainda há esse luto, esse preconceito da nossa sociedade. Sim. E aí o luto complicado, que é esse luto, como eu falei, né, que é aquele que isso que pode, né, o adiado pode levar ao complicado, se ele não for trabalhado a tempo. O complicado é aquele mais duradouro, onde a pessoa passa muito mais tempo em luto, em sofrimento pela perda daquela pessoa, não consegue elaborar, tem muita dificuldade e leva ao adoecimento. Pode levar ao adoecimento, né? Tem pessoas que não adoecem. Pois não. A gente entra muito naquela linha, né? Eu costumo a dizer sempre, né? Que as pessoas que não têm a oportunidade de vivenciar o processo de luto, quando a perda, esse rompimento se dá, né? É muito mais trabalhoso, né? Pensando como psicólogo, né? Porque quando você está diante da situação, você está vivenciando aquilo, né? Você pode captar todas as informações que podem ser trabalhadas, mas quando a gente deixa para viver esse processo de luto mais adiante, muitas vezes a gente nem tem consciência de que a gente está vivenciando o luto, né? Eu acompanhei aqui uma pessoa certa vez que a gente só conseguiu compreender o que ela estava passando, eu acho que umas 3 ou 4 sessões depois, Paula, que quando ela tocou no assunto da perda de uma pessoa. Aí eu parei, comecei a ficar mais atento, e aí quando a gente começou a conversar, e realmente estava ligado lá atrás, né? E aí, enquanto você não toma consciência desse processo, de que aquela dor, na verdade, você está vivenciando algo que está lá atrás, né? A gente vai sofrer, né? Vai sofrer e sem perceber, né? E eu percebo, Paulo, que isso é tão comum, porque vamos dar exemplo que é muito comum, né? Uma palavra muito comum aí, repetida várias vezes, né? Aquela pessoa que ficou responsável pelo velório. Então tá todo mundo sentindo, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo naquele processo, mas aquela pessoa, no momento que está responsável pelo velório, como você bem pontuou, né? Ele está usando um mecanismo racional. Então ele começa a criar e começa a resolver tudo, tá? E não se permite vivenciar esse luto, né? Ele acredita que naquele momento ele é o único que não pode sentir aquilo que está, porque racionalmente ele acha que ele é o responsável para que aquilo possa se encaminhar, pelo menos naquele momento, para que os outros possam vivenciar o luto, né, Paulo? É por aí? É por aí, perfeito sua colocação. E aí, César, nós temos também o luto simbólico. É um outro tipo de luto que se refere à perda de algo que não necessariamente é um ente, não é o concreto, não é o luto concreto. Por exemplo, quando a pessoa muda de cidade,
né? Deixou as amizades, deixou os vizinhos, e a pessoa sofre, né? Porque havia um vínculo, esse vínculo foi cortado. Quando sai do emprego, trabalhar muito tempo num determinado estabelecimento e sai, também sofre pelo luto da perda daquele vínculo, né? Até com o ambiente, não só com as pessoas, mas pelo ambiente, né? O ambiente de trabalho, né? Quando a pessoa muda, se aposenta, entra em processo de luto, é outro luto que não é... nem a pessoa que está sofrendo, como você bem falou, não entende que entrou nesse processo, né? Mas que está sofrendo porque houve uma perda, um rompimento ali. A pessoa trabalhou milhões de anos, 40 anos da sua vida, por exemplo, 40 ou muito mais do que isso. Tinha essa rotina e de repente ele se aposentou. E aí, o que fazer? Eu trabalhei numa empresa, só falando rapidamente um exemplo que eu gosto de dar. Sim. Trabalhei numa empresa durante muitos anos e essa empresa aqui em Maceió era uma multinacional. Ela fechou a unidade aqui em Maceió. O que eles fizeram? Eles tiveram a delicadeza de trazer psicólogos para nós, para os profissionais, para os colaboradores, para poder orientá-los. Tinha gente que tinha 30 anos de casa, da parte operária, né? Tinha 30 anos de casa. Então, o que você vai fazer com o seu dinheiro para não gastar todo de uma vez e de repente ficar sem nada? Então, houve todo um preparo, um trato, preparar a pessoa deles que iam se aposentar, já iam para a aposentadoria. Então, houve esse preparo, esse cuidado, que a pessoa saiu, se desligou, já ia perder o vínculo com os colegas, os amigos, ia perder o vínculo com o ambiente de trabalho. Então, tudo isso foi tratado de uma forma cuidadosa. Então, facilitou um pouco mais esse processo, né? Então, achei isso muito interessante. Cuidar desse luto simbólico da gente. E eu senti muito, eu passei por esse processo de luto depois que eu compreendi, poxa vida, eu estou sofrendo, é o luto de eu ter perdido. Eu trabalhei 12 anos nesse local, né? Quando eu saí de lá, quando a empresa fechou, eu tinha 12 anos de casa. Então, é uma vida praticamente ali. Então, você sente, houve um rompimento, sente. Então, esses são os tipos de luto, César, que a gente vai permeando durante a nossa vida, né? Eu acho que é quase impossível não passar por um deles. Até, principalmente pelos simbólicos que a gente tem no dia a dia e acaba não percebendo. Facilita muito quando você traz o conceito do rompimento, né, de um vínculo afetivo. Aí a gente, com esse conceito, facilita muito essa compreensão, né? Exato, exato. E é bom, é interessante que a gente possa olhar para esse tema, morte, luto, como é que se diz? De uma forma que a gente possa deixar de fora o caráter mórbido que foi passado para a gente, né? Isso foi uma introjeção, né? Que há anos, séculos que vem passado para a gente, de uma forma errônea, né? Caricato também, né? Que pensa em morte, caveira, enfim. Então, olha, tem tantas coisas belas nesse tema, César, que podem ser trabalhadas e que auxiliam a gente no dia a dia, né? Deixa eu trazer então, já que você está trazendo esse ponto, porque ele é bem, como eu posso dizer, ele é bem controverso, né? Sim. E quando a gente começa a pensar assim, como é que a gente visualiza a questão morte, né? Porque se a gente for para um ambiente, por exemplo, religioso, há um contexto a qual diz que a morte termina sendo algo bem positivo, porque estará no lado de um ser divino, e que algumas religiões a gente almeja no final estar desse outro lado, né? Mas por outro lado, ninguém gostaria de estar nessa situação de morte ou de perda, né? Então acho bem controverso essa relação realmente, que deixando um pouco mais confuso para a gente entender, né? E aí eu trago nessa questão também da religiosidade, né? Justamente na hora da perda, né? Porque eu vou te dizer, se tem uma frase que as pessoas enlutadas quando chegam até mim odeiam ouvir, foi Deus que quis assim. Né? Isso não conforta. Talvez caia em cima do que você falou agora no começo, da questão de que as pessoas até gostariam de ajudar, as pessoas gostariam de ter uma palavra, né? Mas por falta de conhecimento, por falta de tato, termina prejudicando um pouco mais a situação, não é? O que é que você tem a dizer sobre
questões, Paula, para nos ajudar a entender. Então, César, isso vem muito do despreparo da nossa sociedade, né? Eu posso trazer, eu inclusive falei há pouco com uma pessoa que eu tenho dado uma assistência, que perdeu uma pessoa na vida dela recentemente, né, há 2 semanas, perdeu o pai, e que a semana passada aniversariou. E as pessoas mais próximas quiseram fazer uma surpresa, fazer surpresa não, um bolinho, comemorar esse aniversário mesmo de forma rápida. Mas ele não queria, porque ele não estava no clima, não estava se sentindo bem, não queria essa festa, não queria ouvir cantar parabéns para ele. Mas as pessoas fizeram no intuito de ajudá-lo, né, de tirá-lo da tristeza, né, que esse é o pensamento errôneo. Opa, se vier para cá, vai ver outras pessoas e não vai ficar triste. Mas precisa entrar em contato com essa dor, né, César? Precisa realmente desse momento. É aí onde há o despreparo, né, por nós não dialogarmos sobre esse assunto, né, nós, a sociedade. Né? E aí o que fez? E mesmo sem querer, ele falou, olha, agradeço imensamente, mas não dá para eu ir, eu não estou me sentindo bem, eu quero me recolher. Né? E a galera insistiu, família, né? Enfim. E ele acabou cedendo para poder não ficar feio, né? Não se sentir indelicado com as pessoas que estavam sendo tão carinhosas com ele. Ele foi. Mas para ele foi terrível. Ele ficou muito emocionado e ele segurou a emoção. Segurou a emoção para não cair naquele momento, né, em prantos. E aí, resultado? Ele ficou até pouco tempo, não aguentou muito tempo, depois pediu licença e se retirou. Ao chegar no carro, ele travou. Ele sentiu os ombros travados, a mandíbula travou. Né? Eu estou falando isso porque ele me autorizou a falar, eu conversei com ele, ele me trouxe isso hoje, eu achei extremamente pertinente para trazer nesse nosso bate-papo, e ele disse, não, Paula, para mim será um prazer, claro que eu não vou revelar o nome por a questão de sigilo, mas ele será um prazer você poder, se esse exemplo ajudar as pessoas, César, é pensar com sensibilidade em ajudar o outro, pensando no respeito, e sobretudo, questionando o outro. Se a pessoa diz não quer, respeita. Né? Vamos ter um olhar mais atencioso, mais cuidadoso com o outro nesse sentido, porque a dor do luto, ela é única, ela é singular. Cada um sente de uma mesma forma. A casa pode ter 5 ou 10 irmãos. O pai morreu, cada um dos 10 vão sofrer de uma forma diferente. Era o mesmo pai, mas cada um sofre legal, de uma Paulo. forma Olha diferente. como é que eu costumo aqui fazer, sabe? Quando tem situações como essa, né? Eu geralmente convido, lá na terceira ou quarta sessão, eu convido a pessoa próxima, né? E aí a gente faz uma sessão em conjunto, claro, com autorização desse paciente, né? Passo todo, eu digo qual é o meu objetivo com a sessão, né? E assim, quem está do lado, eu começo a fazer pergunta. Faço, ok, quando você está naquela situação, Paulo, está se sentindo muito mal, o que é que tu gostaria que o outro fizesse para você? O que é que o outro pode fazer que te ajude? Né? E aí a pessoa pode ajudar, porque é importante, né, essa questão também. Como a gente está falando aí, por exemplo, a gente está falando dos familiares, né, que estão querendo ajudar e de repente não sabe como. Mas no momento que a gente traz também esse ponto para a pessoa, essa consciência de que o outro está fazendo ali porque nos ama, né, e a gente começa a orientar essa outra, porque tem pessoas que não gostam de ser tocado, então nessa hora não quer ser abraçado. Né? Mas tem outras pessoas que gostaria que a pessoa só abraçasse. Né? Outras vão dizer, eu gosto quando ela fala comigo. Né? Então, eu trago um pouco essa questão para que a pessoa possa também falar de como é que gostaria, de forma com que a gente vai ajudar essa família a cuidar dele também. Vai ajudar essa família a compreender o que é que ele está passando. Né? Por isso que é importante, né, César, perguntar à pessoa, né? Sim. E ouvir o que ela está falando e respeitar. Né? Tem muitas coisas no momento de um lutado que às vezes a pessoa não sabe falar. Eu ouço muito isso, né? Diante do enlutado a pessoa não sei o que dizer. Ok, não sabe o que dizer, tudo bem, então não fala.
Abraça, se Isso. for possível, né? Se Hum, a ocasião permitir, acolhe a dor, ouça a pessoa, porque na maioria das vezes, principalmente quando a morte é recente, tudo que o enlutado mais quer, César, é falar sobre o enlutado, sobre a hum, pessoa que morreu, né? Justamente por essa questão de não falarmos sobre a morte constantemente, não encararmos, né, esse tema, a gente acha que não vive como se não fosse morrer. Essa é a realidade. Então, nós não expressamos o que sentimos com muita facilidade para o outro. Então, quando aquela pessoa morre, aí a gente quer falar sobre ela, quer dizer o que sentia. Né? Então, é, escuta. Se você não sabe o que falar, está diante de um enlutado, escuta, deixa que ele fale. Né? Respeita aquela dor e pronto, deixa chorar. Né? A pior coisa também que se faz para o hum. enlutado é dizer seja forte, não chore, seja forte. Nossa, o O que que ele ele mais menos precisa quer é naquele isso. momento é Paulo. É ser forte, ele não precisa ser forte, ele está devastado, né? Então aquela Hum, dor precisa ser validada e ser respeitada. Então, César, eu sou a favor de ouvir o que o outro quer e hum, respeitar aquela decisão. E aos poucos tentando ajudar, vendo outras maneiras, mas sempre respeitando o que o lutador está falando no sentido de se disser não naquele momento, então hum. respeitar, né, aquele não. Ô, Paula, vou trazer outra questão aqui para a gente também, né? Porque quando a gente vai lá na psicologia estudar o processo de luto, né? A gente ouve Uhum, muito a questão da fase do luto, né? A certo. negação, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação. A gente ainda está nessa linha, entendendo o luto nesse processo, trazendo essas fases? Veja só, César, isso aí, na verdade, são os estágios da morte, que foi desenvolvida pela Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi a Isso. pioneira nesse estudo, né, do estudo da morte. Ela tem um livro que eu trouxe até aqui, se chama Sobre a Morte e o Morrer. Eu acho que sai espelhado, né? Sobre a Morte e o É, Morrer. A primeira edição desse livro foi lançada em 81 e ela traz a história, né, dos seminários que ela fez, entrevistando mais de 200 pacientes. Né? Ela se dedicou a ouvir essas pessoas, que ela chama de hum, moribundos, né? Estavam próximo da morte, e ela deu ouvido a essas pessoas. E a partir daí ela desenvolveu esses estágios da morte, que são esses que você falou, negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. No entanto, ao longo do tempo, algumas pessoas, alguns teóricos têm fixado apenas nisso. É como se isso fosse de uma forma que ocorresse com todos, né? Como se ocorresse de forma, como é que se diz? O estágio sequencial, né? Primeiro a sim. negação, depois a raiva. E não é bem assim. Né? Nem sempre as pessoas têm esses estágios, não ocorre. E aí causa confusão, porque o vírus de, mas eu ouvi dizer que tem que ser assim e eu Uhum. não estou tendo esse estágio. Então, será que eu não estou bem? Né? Isso traz um pouco de confusão. Então, os estágios existem, mas eles não são. E isso foi no início dos estudos de Elizabeth Kubler-Ross. Né? Tem autores que mudaram um pouco a terminologia. Por exemplo, o Parks, ele fala se eu não me engano, uma espécie de letargia, da pessoa entrar num momento letárgico, de tupor, né, que chama, eu acho que não é esse o termo. Enfim, de paralisação, e alguns outros teóricos trazem outros termos. Mas é basicamente isso, no entanto, não é só isso. Né? Os estudos mostram que existem outros estágios e que não se fixa só Sim. nisso. Né? Isso foi o início dos Eu, estudos da tanatologia. eu trouxe essa pergunta justamente porque muitas das pessoas que passam por esse processo, hoje, com toda a tecnologia, né, a gente começa a caçar na internet. E aí, realmente, isso que você fala, né, muitas vezes eles chegam fazendo essa questão, peraí, eu não passei por isso, né? Tem algo errado, né? Ou então eu Isso. não tenho isso, né? Então, o objetivo de trazer essa pergunta foi, ok, o quanto isso está atualizado, esse conteúdo, o quanto isso é real, existe essa sequência, né? Uhum. Né? Para que a gente pudesse entender como é que tem funcionado, né? Mas interessante o ponto Uhum. de vista de que, na verdade, nasce da tanatologia, né?
O estudo da morte. Isso existe, né? Mas nem em todos os casos ocorre, enfim. E isso como é que se diz? É o início de tudo, né? Dos estudos dela, né? Então, não para por aí, como todo estudo, né? Vai Sim. evoluindo, vem outros teóricos e vão avançando, e por aí vai. É bem por aí. E é interessante essa questão do esclarecimento, sabe, César? Deixa eu te É. falar rapidamente das dimensões do luto. As dimensões do Hum. luto, a pessoa enlutada, ela pode ter até as 5 dimensões afetadas, que é a dimensão intelectual, que vem aquela confusão, a perda de memória, enfim. A física, dimensão física, que é perda de apetite, aumento ou ganho de peso, indisposição. A dimensão emocional, que é aquela que a gente mais vê, que é muito choro, tristeza. A dimensão, deixa eu ver qual é a outra dimensão, religiosa, que aí pode ter a perda da fé, pode ter o aumento da fé, a barganha, né, com o divino, né, colocar em xeque, em A dúvida toda a existência. religiosidade, a existência, exato. E qual é a outra dimensão? Dimensão social, é a quinta dimensão, que é o isolamento, a pessoa não está com vontade de se socializar, de sair, enfim. Então, é possível que, na grande maioria das pessoas, essas dimensões são afetadas. Pode não ser as cinco dimensões, mas uma delas pode ser afetada. E aí acontece também muita confusão, muita preocupação que eu ouço muito aqui na clínica dos meus clientes. Eles chegarem para mim e dizer, Paula, eu acho que eu estou enlouquecendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, está acontecendo isso. Tem momentos que eu estou bem, tem momentos que eu não estou bem, eu não estou conseguindo. Antes eu fazia determinadas atividades com muita facilidade, hoje eu não estou conseguindo fazer, eu não estou lembrando as coisas com facilidade. Aí quando eu explico as dimensões do luto que podem ser afetadas, que a pessoa tem esse conhecimento, isso tranquiliza o cliente, né? E ela percebe, né? A pessoa percebe, poxa, então eu não estou enlouquecendo, então tá tudo normal comigo. Então é bom que as pessoas entendam isso, né? E respeitem, né? Essas dimensões que são afetadas, né? Eu perdi meu pai o ano passado, por exemplo. Eu sempre fazia atividade física, caminhada, esteira. Até hoje eu não consegui voltar a essa rotina. Porque foi afetado em mim essa dimensão física e eu tenho muito desejo, muita vontade de ir, mas eu não consigo manter. Eu vou um dia, mas eu não consigo manter a rotina. Então, depois calma, no momento certo eu vou voltar, isso vai voltar à normalidade, mas agora eu tenho que me respeitar. Não estou conseguindo. Tudo bem. Então é isso. Eu acho que o respeito sobre tudo, César. O respeito acima de Sim. tudo, na verdade, sabe? O respeito por si e nós respeitarmos o outro, né? A dor do outro, o sofrimento do outro. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Você ia fazer uma Ô, Paula, pergunta? tenho Pois sim. não. Eu vou. A Magna fez uma pergunta aqui, que era uma das minhas próximas aqui. E aí, legal que aí, na verdade, a pergunta dela terminou sendo mais ampla, né? Eu ia perguntar justamente sobre o tempo do processo de luto, porque vai ou não vai, né? A gente ouve algumas informações desse. Não, o processo de luto dura mais ou menos tanto tempo, né? E aí, quando você já começa a conversar com a gente, já começa trazendo que existe um tipo de luto, a qual, digamos assim, ele é um pouco tardio, né? A gente Adiado, já né? adiável, né? Então a gente já quebra um pouco isto. Mas ela botou assim, a Magna, né? Como sei se estou no processo de luto, né? Uhum. Eu acho que as pessoas talvez ajudem mais, né? Tem tempo diferente para cada um, né? O vivenciar esse luto. Sim, tem. É importante saber que o luto não tem um tempo pré-determinado de ocorrer. O Hum, luto dura um ano, o luto dura 2 anos. Não, porque, como eu falei, o luto é singular. Né? Cada um sofre de uma forma. E isso varia muito do vínculo afetivo, né? Da relação que a pessoa teve com a pessoa que faleceu, do tipo de morte. Né? É uma morte violenta, um acidente, algo trágico demais, enfim.
também um adoecimento, enfim, tem várias especificidades, César, aí, que isso impacta Hum, no luto, na vivência do luto. A negação de entender que está em luto, de se perceber que está em luto. Então, aí a pessoa não se trabalha. Né? E aí, essa questão eu tenho pessoa que há mais de 6 anos que está em luto, porque tornou-se um luto complicado, porque não conseguia entrar hum, em contato, então foi adiando, adiando. Não estava, na verdade, preparada para lidar com essa dor. Não estava preparada para encarar essa dor do luto, né? E aí agora sim, está conseguindo, está elaborando o luto, está fazendo um processo muito legal de elaboração, inclusive ajudando outras pessoas, né? Querendo ajudar outras que bom. pessoas que estão em luto. Então, não há um tempo, não tem um prazo de luto. Há autores que falam que, deixa eu ver, o luto não tem fim, o luto não tem fim, o que tem fim é a dor, essa dor ela é amenizada. Na Hum, verdade, a elaboração do luto, César, é, ela se dá quando o enlutado consegue, como é que se diz? Quando o enlutado consegue um lugar para a pessoa que faleceu, um lugar dentro de si, para que ela fique guardada com carinho e ela permaneça viva para o enlutado, né? Que a pessoa que morreu, morreu fisicamente, hum, mas ela está sempre viva nos pensamentos, nas memórias. Por isso que diz que o luto não acaba, acaba a dor, ou ameniza a dor, mas isso também é contraditório, né? Porque existem muitas coisas aí que uns autores trazem e outros contestam, e assim vai indo, é a ciência, né? Isso sim, vai. sim. O que bom, né? Que nos dá a possibilidade também de cada um viver o seu luto e começar a tirar suas próprias, fazer suas críticas, né? Ter esse senso crítico de Hum. entender como é que funciona, enfim. Nada é estático, né? As coisas estão sempre em movimento. Ô, Paula, então, pegando isso que você acabou de falar, né? Porque tem uma palavrinha que só a língua portuguesa tem, né? Que as outras tentam até a gente buscar algumas outras que sejam semelhantes, né? E que me parece que é o X da questão, digamos assim, nesse processo de luto. O que você acabou de falar, né? Quando a gente encontra um lugarzinho daquela pessoa a qual a gente perdeu, né? Dentro da gente. A palavra seria Uhum. saudade, né? Hum, É quando a gente começa a perceber que essa dor, essa saudade, essa palavra também causa um certo sofrimento, causa um certo dor. Porque no processo de luto, essa saudade, eles me descrevem como sendo algo de sofrimento realmente, porque a gente ainda não conseguiu elaborar, né, essa elaborar. questão, né? Perfeito. E aí eu acho que a gente consegue, né, não sei se a palavra seria superar, mas a gente consegue causar uma certa mudança nessa hora do luto quando a gente consegue viver com essa saudade, né? Sim. Saber que a gente não tem Uhum. outro e aquelas lembranças, né, vão permanecer dentro da gente, né, Paula? Uhum. Aprender a lidar, né, com a ausência. Isso é uma das coisas difíceis, uma das coisas mais difíceis no processo de luto, principalmente o primeiro ano, né, da perda. É um Hum, ciclo onde a pessoa passa pelo o aniversário, né, dela, do enlutado, né, o hum, aniversário da pessoa que morreu, datas comemorativas como Dia dos Pais, Dia das Mães, namorado, enfim, Natal, Ano Novo. hum, Então, quando passa, completa esse ciclo, né, que é um primeiro ano extremamente difícil viver com essa ausência. É um período onde a pessoa tem que se adaptar com isso, né, com não hum, estar com a pessoa fisicamente. E há uma desorganização, César, muito grande, né, no indivíduo a, a tentar ver esse cenário sem estar buscando, né, o tempo inteiro buscando a pessoa que faleceu. Então, há hum, realmente essa desorganização e é um tempo onde a pessoa precisa, né, fechar esse ciclo para poder aprender a conviver com essa dor, com essa saudade e ao tempo certo ela começa a fazer uma boa elaboração. E por falar em elaboração, eu acho interessante a gente falar como seria o processo de luto bem elaborado, né? sim, por Para favor. que a gente esclareça. Então, e, ah, existe o processo, os dois polos, a perda, a pessoa está naquele processo o tempo inteiro de perda, no sofrimento, né, muito
sensível, muito emotivo. Esse é muito voltado para a perda, para a dor. E tem o outro polo, que é aquele polo que eu falei do luto adiado, daquelas casos do luto adiado, onde a pessoa está sempre no racional. Por exemplo, a pessoa que coordenou o velório, o sepultamento, né? Então, essa pessoa não sempre fica assim, mas a pessoa Sim, que usa muito o racional, ela está sempre na frente, ela não está olhando para a dor, ela não está entrando em contato com o sofrimento em momento algum, então ele não está sendo elaborado. Então, o luto bem elaborado é aquele onde o enlutado ele transita entre esses dois polos, onde ele oscila entre um e o outro. Há momentos, há dias que ele não está bem, não está com disposição para sair, não está legal, e há dias que ele, opa, saiu daquele momento mais de humor mais rebaixado e vai para lá, vai trabalhar, não está atrapalhando as atividades, sente a dor, sente a saudade, mas consegue lidar no dia a dia, consegue lidar com a sua rotina diária, entendeu? Não atrapalha a sua rotina. E tá bem, tá trabalhando, tá bem, quando menos espera, bate aquela saudade, aí fica triste, chora, volta a ficar um pouco tristonho. Então, quando oscila entre esses dois polos, esse é o luto bem elaborado, ele consegue elaborar esse luto com muito mais facilidade. Vai passar por esse processo de luto com mais facilidade do que aquele que fica preso na dor, na perda, ou do que aquele que está só no racional, só no piloto automático, digamos assim. Não, sim. vida que segue, está tudo bem, não tenho tempo, tenho muita coisa para cuidar, tenho atenção para dar, cuidar do resto da família, eu não tenho tempo para sofrer. Ô Paulo, então eu poderia fazer um raciocínio da seguinte forma, como você pegou, né? ah, desses dois polos, né? Certo. Quando esses polos estão muito próximos, né? Digamos assim, eu poderia dizer que esse luto estaria mais intenso, menos elaborado, né? E quanto mais esse polo se distancia, eu tenho um luto mais elaborado? É, quando porque é um processo natural, né, César? Você vai Sim, saindo, né, dessa dor, vai saindo desse racional e você começa a viver de forma. Volta. Não sei se eu posso dizer que volta o que era antes, que não volta, né? Quem perde alguém sim. não volta, mas consegue viver de uma forma mais natural, mais próximo do que era antes, não como era. Entendeu? Então, esse distanciamento realmente. Eu trouxe essa reflexão em cima do que você falou, porque eu vou usar aqui, né, no meu espaço, porque assim a gente consegue ter uma certa consciência, né, do nosso progresso, né? Isso porque às vezes a gente chega a pessoas nessa dor e diz assim, não aguento mais, né? E à medida que a gente tem alguma coisa que de repente a gente possa mensurar, né, possa trazer um pouco mais de leveza nesse processo. Olha o teu progresso. Olha que no ano Uhum, passado, nos dias dos pais, como você estava, e esse ano, no dia dos pais, como tu está, isso. né? Então, a gente Perfeito. começa a tomar consciência de que, não, ok, então estou me trabalhando, né? Estou começando a Uhum, perceber que essa dor, né, está migrando para aquela saudade boa, digamos assim, né? uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Mudando um pouco de assunto, Paula, né, que é Pois um dos não. temas das perguntas que foram feitas lá para mim, né? E aí eu vou deixar um espaço aqui para a gente falar um pouco do luto infantil, né? Porque vai no Uhum, vai a gente recebe ligações, alguém pergunta, entra em contato, olha, aconteceu da seguinte forma e eu não sei falar de morte com a minha filha, com meu filho, isso. eu não sei dar essa informação que vovô, vovó, ou até uma colega de profissão nossa entrou em contato assim num grupo que eu participo e ela disse assim, gente, alguém tem alguma literatura que possa ajudar uma mãe em relação ao processo de luto, porque uma criancinha acabou de perder seu peixinho. Você fala um pouco Uhum, dos pets, dos né? pets. E pode ser Isso. vivenciado por essa criança. Qual é a tua orientação? O que é que você nos fala um pouco sobre essa questão do processo de luto infantil? A primeira coisa, César, é reconhecer que sofre, que a criança sofre, Hum, né? E olhar para esse sofrimento, para essa dor com cuidado e muita atenção, né? Que a criança se manifesta de várias formas.
A questão da comunicação tem que ser dada por uma pessoa de referência para essa criança, né? E isso é extremamente delicado, porque normalmente essa pessoa também está sofrendo, está em sofrimento, né? Mas precisa ser, eu acho que o mais importante do que dar notícia é como dar, o jeito de falar. É importante que haja uma honestidade, mas de forma delicada, dizer que, por exemplo, trazendo para o momento atual de pandemia, fulaninho, papai, vovô, por exemplo, vovô, você sabe, o vovô adoeceu, ele foi para o hospital, lembra? Ah, lembro, tá. Então, o vovô ficou muito, muito, muito doente. Então, muito, muito, muito doente, já leva a criança à imaginação de que está muito ruim. E se você não dá ênfase no muito, 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 a criança também pode levar para a fantasia de que, poxa, se eu adoecer, eu vou morrer. Então, por isso que tem que dar ênfase no muito, muito, muito doente. Então, olha, ficou muito, muito, muito doente, não resistiu e morreu. Então, mas tem que ter uma delicadeza nessa fala. Então você está sendo honesto com a criança, tem que estar disponível para a criança, para as perguntas que ela possa fazer. Né, que ela, normalmente a criança é muito curiosa, quer falar. Então você tem que ver até onde ela quer saber, até onde ela pode receber essa informação. Porque informação demais também atrapalha, né, não vai ajudar. Então, é respeitar, que volta aquela história do respeito, ter cuidado no que vai falar, se ela quer se despedir, pode fazer uma despedida, sei lá, existem alguns recursos, como escrever uma cartinha para o vovô. O que você gostaria de dizer ao vovô? Escreve uma cartinha para ele, é uma forma dela expressar, né? Faz um desenho, uma forma também de expressão, né, projetiva. Enfim, então existem umas formas. Esse tema infantil, César, eu sugiro, do luto infantil, ele é muito extenso e é muito delicado de ser tratado. Eu fiz uma live com a Adriana Pita, né? Está gravado no nosso Instagram. A Adriana tem uma enorme experiência, né, na área infantil, né, e escolar também. E nós fizemos a live, está gravado no Grupo Transitar. Isso, no Grupo Transitar. Quem quiser se aprofundar, entra lá, Grupo Transitar, tem a live que nós conversamos sobre isso. Né? Então, sobre algumas especificidades do trato do luto infantil. Porque isso demanda um pouco tempo, né? E eu não queria falar de uma forma breve, porque pode deixar algumas dúvidas aí e ser um pouco mal interpretada. Né? Eu tinha uma outra pergunta, tinha uma outra pergunta sobre isso, mas eu vou deixar quieto. Eu vou aguçar a curiosidade de quem está com a gente para poder ir lá nessa live. Eu tento responder. Então, bem breve, a ideia o uso de metáforas com criança nesse momento é bem vista, é bem-vinda? Tipo, virou estrelinha, papai do céu chamou. Como é que vocês veem isso? Tá, essa também é um assunto controverso, é outro assunto controverso dentro do luto. Particularmente, eu não sou favorável às metáforas, porque também as metáforas ela leva à confusão, ela leva a criança a ficar confusa. Se você fala para uma criança, nós demos uma palestra o ano passado lá na UFAO de Palmeira dos Índios, e uma senhora questionou, deu um relato que o avô de uma criança, uma menina de 5 anos, faleceu, veio para aqui para Maceió, adoeceu, veio para cá, e aí na hora de falar da morte do avô para essa criança, disseram para ela que o vovô viajou. E aí a criança está esperando o avô voltar até hoje, até aquele dia, né? Que ela questionou para mim o que se deve fazer, né? Nessa hora a gente tem que dizer a verdade. Então a metáfora ela pode confundir muito a criança, né? Ela fica na expectativa, ela pode ficar esperando. Então fala a verdade com delicadeza, com cuidado, com jeito. Porque depende da relação da criança com a pessoa que vai dar essa notícia, né? Que vai dar esse responsável. Sempre tem que ser um responsável, César, uma pessoa de confiança da criança, uma pessoa que seja significativa para essa criança. Por exemplo, não seria legal nós psicólogos dar essa notícia para a criança, a não ser que a gente já acompanha, mas o ideal é que seja o familiar, esse responsável, essa pessoa de confiança, de referência para a criança. Tem que ter muita delicadeza nesse momento. Né? Então, outro exemplo que foi dado é a questão de
Morreu, virou estrelinhas. Né? O papai morreu e virou estrelinha, está no céu. A criança estava andando com a mãe, olhou para o céu e, nossa mãe, como o céu está cheio de gente morta, né? Porque o céu estava estrelado. Olha quanta confusão gera, né? Na criança. Então, por isso que eu, particularmente, não sou muito favorável, não sou muito favorável ao uso de analogias, de metáforas. Eu prefiro a honestidade, com cuidado, com delicadeza, né? E respeito, sobretudo. A gente só tem 9 minutos aqui, tá marcando meu tempo, e eu queria abordar um temazinho, mas a gente vai ter que falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, nem que seja breve. Porque foi, na verdade, Paula, o que motivou essa live, tá? Trazendo para o momento atual, né? Essa questão do afastamento social termina fazendo com que a gente não vivencie muitos lutos, né? Porque estamos perdendo muitas pessoas, né, diante da pandemia, né? E o afastamento social tem imposto algumas regras que eu vejo que pesa muito nesse processo de luto, né? Uma delas é que tem estados aqui onde é permitido só uma pessoa, né, enterrar o ente querido, né? Outros locais, não sei como é que está a Lagoa, se são 5 pessoas, como é que é. Outra questão é, muitas vezes existem as valas coletivas, que eu acredito que lá no futuro a gente vai ter um problema, porque as pessoas vão querer prestar homenagens e eu acho que vai ser uma maior confusão em relação a isso, né? Como é que tu pode falar sobre essa situação? O teu prognóstico como profissional dessa área? Eu penso que nós teremos muito trabalho aí, sabe, César? Na verdade, isso tudo é muito novo para a gente. Eu tenho buscado ficar sempre em contato com o centro, né, com São Paulo, Rio de Janeiro, o centro, através do Instituto Quatro Estações, e no Rio, que é a Fundação Elizabeth Kubler-Ross, que eles estão sempre buscando as informações mais atuais relacionadas a isso. Então, não existe no mundo nenhum especialista em luto com relação à Covid. Né? Nós estamos aprendendo a lidar com isso. Né? Essa questão, esse novo modelo de velório, de enterro, tudo isso vai ter consequência lá na frente. Não sabemos ao certo o que virá. Né? Não temos apenas uma noção que isso será prejudicial, mas que teremos que lidar com isso, trabalhar com essa dor, talvez trabalhar alguns rituais simbólicos, né, para que haja essa despedida, porque existe essa questão de não se despedir, às vezes as pessoas não dão muito valor, mas é extremamente importante. É a materialização da morte ali, né, é concreto, você está se despedindo, é o último momento de ver aquele ente querido, enfim, de se despedir, momento de pedir perdão, tem pessoas que pedem perdão, enfim, uma série de coisas que está sendo negligenciado nesse momento, né? Não está tendo mais a oportunidade. E também a forma que está sendo enterrada, né? É outro fator negativo para a elaboração do luto. E tudo isso vai dificultar lá na frente, César. É algo que, no dia a dia, que vai sendo construído. Como será trabalhado isso? Né? É um desafio para nós profissionais, né, que iremos trabalhar com essas pessoas, um desafio para eles também, os enlutados que estão vivendo isso. Enfim, não se sabe ao certo o que vai ser, o que se sabe que são fatores desencadeadores para um luto mal elaborado. Isso aí é fato, mas teremos que lidar e iremos encontrar formas para poder elaborar melhor, ajudando essas pessoas. Né? Isso. Olha, Paula, nosso consegui responder bem. Respondeu, né? Porque a ideia é esse prognóstico, é algo que a gente assim suspeita, a gente acredita, mas a gente está muito no campo do incerto, né? A gente não tem certeza de nada, né? Mas como é que a gente já está percebendo essa questão? Isso para nós profissionais é ótimo, já percebemos, e para quem não, que está vivenciando, também é interessante perceber, né? Porque nós todos, profissionais ou não, estamos inseridos nesse contexto, né? Então foi uma resposta, tá? 5 minutinhos para a gente se despedir, então, Paula. Olha, foi rápido, né? Eu adorei essa live porque foi rica de informação,
né? Eu acho que a gente alcançou o objetivo esperado, que era trazer, né? Eu sinto, tá? Eu vi perguntas aqui, gente, e infelizmente o tempo não deixa a gente responder, né? Aurineide, eu vi as suas perguntas, né? Não passou batida, não. Mas a questão do tempo nos impossibilita. Geralmente eu abro justamente a enquete antes, porque dá para a gente organizar a entrevista, o bate-papo, em cima disto, tá? César, só rapidamente, a gente pode falar para o pessoal que tiver suas dúvidas, entra lá no Instagram do Grupo Transitar, faz a tua pergunta e eu vou respondendo, eu e as meninas do grupo, a gente vai respondendo. Perfeito, gente então. tá sempre olhando. Não vamos deixar as pessoas na dúvida, não. O objetivo é auxiliar, é orientar. Aurineide, procura lá, Grupo Transitar, tá? Você vai fazer a pergunta, tá? Paula Vai tá no lá direct. E tem outras pessoas que estão auxiliando lá, tá? Eu te agradecer, deixa eu dar uns avisos aqui, Paula. Nossa próxima quinta-feira vai vir uma pessoa que é conhecida da gente, né? Vou trazer a Wilza, né? Wilza Rosa, Wilzicler, né? Ela é fundadora e responsável pela ONG Cavida, né? Que é o Centro de Promoção à Saúde, Educação e Amor à Vida, né? Nós vamos abordar o tema suicídio ou promoção à vida, né? Valorização à vida, né? Então a gente vai bater um papo aqui na próxima quinta-feira, 17 horas, no café. Olha quem entrou, Adriana Pita. Falamos de você, Adriana. Tá? Então, na próxima quinta a gente vai estar com esse tema, né? Quero anunciar também a abertura de um grupo que a gente está fazendo para grupos jovens de 15 a 25 anos. Tá? É um grupo que a gente está organizando, que vai iniciar ele de forma online, mas depois da pandemia a gente quer continuar ele de forma presencial, que vai trabalhar justamente essa ideia de dar sentido à vida para esses jovens, né? Então, através do conhecimento do Enneagrama e meditação. Então, quem tiver interesse, direct aqui no in.terapia, tá? Ótimo. Paula, gratidão, tá? O meu coração aqui está... Não consigo nem descrever, né? Porque o teu profissionalismo, né, que traz esse conteúdo, né, esse tema com uma certa leveza, né, que deixa a gente mais esclarecido, digamos assim. Não vou dizer, eu ia dizer a palavra preparado, mas para isso ninguém está preparado, né? Não tá. Mas que nos lança um novo olhar, né? Então, muita gratidão pela tua disponibilidade, Paula. Gratidão a você, César, pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre esse tema que precisamos tanto, tá? Estou à disposição, conte comigo sempre, estou à sua disposição, sempre que quiser é só convidar, tá bom? E o pessoal entra lá no Grupo Transitar, se tiver dúvida, deixa o recadinho lá e a gente responde, tá? Um abração, César, prazer imenso revê-lo. Prazer. Tchau, tchau, turma. Obrigado pela parceria de vocês, as mensagens. E a gente se vê aqui na próxima quinta-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.